Bom, meu nome é Matheus Giovanetti, meu grupo é o Eduardo e o Gustavo, e a gente vai falar um pouco sobre o filme Titanic, que tem 3 horas e meia, 4 horas de filme, dirigido por James Cameron, e o filme é de 1997, aproximadamente 13 anos, 23 anos desde que o filme foi lançado, só que ele é um filme baseado em histórias reais do naufrágio do Titanic em 1912. E, bom, ele basicamente é uma história real, assim, só que no filme ele conta um romance de Jack e Rose, que o Jack é interpretado pelo famoso Leonardo DiCaprio. Na época não era tão badalado, em 1997, quando o filme foi feito, mas hoje se tornou e é o que é hoje um dos maiores astros do cinema mundial. Bom, o Titanic é uma história de amor que interpreta o romance de dois jovens amantes, como na tragédia do filme Titanic. E ao desenrolar da história, tem vários eventos que acontecem pelos dois serem de categorias diferentes, de classes sociais diferentes, como interpreta na época. O filme tenta relembrar a época de 1912, que na época existia a primeira classe e até em diante segunda, terceira classe, e a Rose fazia parte do alto escalão da sociedade, da burguesia, que era a primeira classe, e o Jack era das categorias mais inferiores, tanto que ele era um artista na época, e ele buscava nos Estados Unidos um recomeço de vida, uma nova aventura. Já a Rose estava indo para se casar, meio que estava numa lua de mel com seu noivo, que era da alta burguesia, dono de empresas de petróleo e tudo mais. A história é sobre os dois jovens, basicamente gira em torno dos dois jovens, só que tem vários personagens, e muitos desses personagens são personagens verídicos, são personagens que existiram. O romance não é real, mas foi criado para poder ter uma emoção, um consenso de aventura mais ali no filme. E o navio saiu em maio de 1912 do porto de Liverpool, com parada em 3 cidades ali da Inglaterra, da Irlanda, e seguiu destino a Nova York. Na terceira noite que estava navegando em direção a Nova York, quase praticamente no meio do Atlântico ali, ele acabou se chocando com o iceberg, e muitas pessoas se dizem o porquê, sabe, não viu, ou algo do tipo. E o que tem-se de pesquisas até hoje, e que retrata no filme, é que o Titanic ele saiu 12 de maio. Então, ele tinha como data de chegada 7 dias depois. Então, tipo, seria uma manchete de jornal, algo, tipo, relevante se ele chegasse um dia antes, ou 2 dias antes. Então, já seria algo, nossa, inaugural do Titanic já ter chegado antes, seria quebras, até mais por conta dos correios, que na época eram feitas através dos navios. E, bom, com isso, o capitão pediu para acelerar o processo, para acelerar a velocidade do navio. E com isso, na terceira noite que os passageiros estavam a bordo, se colidiu com o iceberg, passou de raspão e foi enchendo galpão em galpão, como todos devem saber a história do Titanic. Bom, mudando um pouco a história, falando do filme em si, foi um filme que gerou em torno de 1 bilhão e 800 milhões de dólares para os caixas do escritório do filme. E era um filme que até 2010, 2018, que foi lançado o Star Wars, era um dos filmes mais assistidos do mundo, com maior taxa de bilheteria. Em 2010 ele perdeu essa posição para Avatar. Em 2018 desceu mais ainda depois do lançamento de Star Wars. Bom, é um filme que tem como maior impacto, assim, além do romance e tudo, esse fato de ser uma história real, esse fato de você olhar e falar, nossa, olha como que era naquela época. Se você pega e vê as visões que tinha da época e tudo mais,
É um filme que você tem que ficar bastante atento para você não perder de vista os pontos mais cruciais, que são a diferença entre as classes, que muitas pessoas de mais de 4.000 a bordo, acho que, se eu não me engano, não eram nem 4.000, eram 3.800 pessoas a bordo, mais de 1.500, 1.700 morreram. Então, não era um navio que tinha botes para todos. Não era um navio que, se acontecesse o que aconteceu, todos conseguiriam se salvar. Não. Tanto que na hora do acidente se relata que aconteceram diversos acidentes antes mesmo e que acabaram morrendo muitas outras pessoas, não só por conta do acidente, e sim por outros fatos, por assassinatos, entre outros. E é um filme que, se você também nota, ele tem uma trilha sonora bastante diversificada, com atos de sentimentos dentro da música, como uma das músicas dos atos finais, que é a Mercy and Companies, que é tocada através de violino, e ela tem um senso bastante drástico, assim, de tragédia. Então você escuta ela, você já parece que você se sente junto, é um ato de sentimento, assim, de pertencimento, de você estar junto, sabe? De estar acontecendo uma tragédia mesmo. E é um impacto muito grande por conta do naufrágio, por conta de muitas pessoas terem falecido na mesma tempo. Além disso, lembramos que no filme, e na época que aconteceu o naufrágio, era uma época de frio no Atlântico, ainda mais na região norte do Atlântico, perto ali do Polo Norte. E, bom, como eu disse também, o filme retrata várias outros personagens, como a Molly Brown, que ela tem uma interpretação de a inafundável, a que nunca afunda, a forte, de mulher forte, representando a mulher, assim, independente da época. E é como eu disse, se você presta atenção no filme, até mesmo no livro, que existe hoje 3 tipos de livros do Titanic, com 3 de atores diferentes. E, bom, além de tudo, é um filme que um filme que ganhou 3 Oscars. 3 Grammy e 11 Oscars. Então, é uma grande quantidade de prêmios que acabou ganhando o Titanic. Aliás, muito merecido o filme, vale a pena assistir, a colocação do grupo para isso, que é um filme que interpreta bastante, não só a história, mas você consegue pegar bastante características da época e trazer para a realidade de hoje, para pensar que olha como que era em 1912 e como é hoje em 2020. E com isso, nós finalizamos nossa resenha. É isso, mais ou menos. Muito obrigado para quem assistiu. Um beijo.